Oi, gente, esse é o canal Doramas e Afins e no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre o dorama que está no catálogo da Netflix, A Gente Tenta, e hoje eu vou falar sobre os episódios 3 e 4. De novo eu estou gravando no dia de sábado e nesse mesmo dia eu sei, já está disponível o quinto, né, porque agora a Netflix coloca um por dia, né, então hoje é o quinto, amanhã é o sexto episódio. Então começa com eles indo no lugar onde faz a análise do relógio das emoções e tem diálogos envolventes que vão revelando um pouco mais do estado emocional dos dois e a personalidade de cada um também. Tem uma coisa que eu acho tão interessante nesse dorama, é esse equilíbrio que até aqui eu acho perfeito, entre o cômico e o dramático. Dois exemplos temos nesse episódio. O primeiro é quando o diretor, que é vivido pelo excelente Oh Jun-si, resolve subir a montanha lendo cada crítica do seu fracassado filme. Então ele imprime, né, as folhas ali e vai subindo um pouco e lendo, subindo e lendo, para absorver tudo aquilo que falaram sobre ele. A cena é hilária. E ao chegar no cume da montanha, ele lê as críticas que o Doman fez no grupo onde eles mantêm ali. E a partir daí ele resolve fazer uma carta que também me fez rir, da forma como vemos ele ter a ideia para escrever os momentos de ódio que ele passou com Dongman. Coisas que às vezes eu me encaixo, como é, como eu não disse isso ou aquilo quando alguém falou alguma coisa para mim. Isso vai descrevendo bem uma atitude tão comum a tantos de nós, né? Às vezes somos ofendidos e achamos que não damos naquele exato momento a resposta à altura àquela ofensa. Então, outro momento cômico é quando o próprio Dogman vai ler a carta, especialmente o item da carta número 7, que ele começa descrevendo que ao ler ali essa carta, ele não estava afetado, porque o seu estado emocional estava de boas. Então ele foi colocado numa montanha, né? Numa cena de primavera. Porém, ao continuar a ler, tudo vai ficando nublado e a neve começa a cair. Isso foi feito de forma tão simbólica, mostrando que você pode estar bem, mas se mergulhar nas ofensas que escuta sobre você, aquilo vai dominar suas emoções. Isso tudo foi feito de uma forma que nos leva a rir, trazendo leveza a uma cena que, bem, poderia ser bem pesada mesmo. E ainda no terceiro episódio, por falar em cena pesada, e eu não tô falando aqui no sentido, cronologicamente os fatos não, né, tô lembrando e falando. No terceiro nós tivemos com o irmão do Doman, o Jiman, interpretado também pelo ótimo Park Hae-jun, que passamos a entender aqui nesse episódio a sua dor. Descobrimos que ele é um homem muito inteligente, com inclinação para a poesia, e que por inúmeras frustrações, que acredito que o dorama vai trabalhar mais, né, tivemos a cena no segundo episódio, que eu acho que foi no memorial, e ali a gente descobriu que o pai o deixou o negócio que ele tinha para o tio deles, e ele se lamenta ali com o tio de não ter lutado pela herança. Ele pede ao tio que não apareça mais naqueles momentos ali. É palpável a dor e o abandono pelo qual ele se entregou, né? E ele, para isso, ele usa a bebida como um refúgio. A interpretação do ator aqui está ótima, é um bom ator. Então a gente também começa a entender a falta de limites do Dongman e o jeito dele, talvez seja a forma de mascarar toda essa questão familiar, né? E o dorama também vai trabalhando a saúde mental de forma crua e sem romantismo. Também descobrimos um pouco sobre o relacionamento péssimo que a Euna tinha, e eu fico aflita com o problema dela com aquele nariz, gente. Então, o problema que ela teve ali com esse relacionamento horroroso, que ela namorava um escritor, um roteirista, e ele não quis dar os créditos pelo roteiro. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que eu gosto muito da postura da produtora Reijin.
é ética, firme, gosto demais da postura dela até aqui. Então, aqui voltando para a história, o traste vai se encontrar com a Euná. Diz palavras horríveis, bem ofensivas, e aqui a postura dela começa a ficar mais firme, né? E eu gostei muito disso, da forma como ela responde. Ela não rebate, não, ela só quer o que é dela, firme. Eu gostei demais. E o terceiro episódio vai terminar com a ameaça de um acidente com ela, e que o Douglas corre, enfim. E o terceiro começa com eles conversando novamente. E aí nesse terceiro, a gente... Não, nesse terceiro não. Não, o quarto termina assim. Ou o terceiro termina, gente, que confusão. O terceiro vai terminar com ela tendo essa ameaça de acidente. O quarto começa com os dois conversando. Isso, as conversas são sempre muito ótimas dos dois, bem ótimas. É válido dizer muito ótimas, bem ótimas? Eu acho que não, né? A palavra ótima já engloba tudo isso. Enfim, eu gosto demais, mas a gente descobre que ela tem uma história dolorosa de abandono de sua mãe, que se tornou atriz. Bem, isso não ficou totalmente claro, mas é o que que dá pra gente entender ali. E ela vai criar, ela casa-se com a mãe, né? Casa-se com um homem rico que tem uma filha. Aí fica aquele conflito horrível, né? Minha mãe me abandonou e vai cuidar de uma filha que não é dela, vai amar uma filha que não é dela. Essa é uma questão tão dolorosa na alma, e eu acredito que o drama vai se aprofundar mais nisso. A frase "você se torna escravo daquilo que não consegue perdoar" é bem exemplificado na vida do diretor Gyung-si, que acumula um ressentimento imenso pelo Do-man, e ele não tem paz, ele fica o tempo todo, às vezes ele não consegue dormir, ele não consegue distrair, porque fica pensando a forma como Do-man o criticou, a forma como ele riu. É interessante tudo isso. E o final do quarto episódio é o irmão cumprindo a promessa que fez ao Dongman de que, se o visse naquele bar, ia bater nele. E ocasionalmente uma briga estranha e desajeitada acontece, com todos os envolvidos tentando escapar dessa briga, que mais uma vez é engraçada. Esse equilíbrio é impressionante, como o drama equilibra a carga emocional pesada com os cômicos, os engraçados. Eu acho assim que está muito bem feito isso. E, como eu disse, termina esse quarto episódio com todos na delegacia, e ali ele tá travado, Dongman tá travado com a pergunta do policial sobre qual seria a sua profissão. E então, de repente, a Euná aparece, senta do lado e diz que ele é diretor. Então a gente vê uma expressão de surpresa surgindo no rosto do Dongman. E então esse é o vídeo de hoje. Eu não contei os 2 episódios de forma minuciosa, porque se eu tiver que fazer assim, eu terei que, depois que assistir, e logo gravando. E eu não fiz isso, porque, por exemplo, eu assisti assim que é lançado, no sábado passado, eu assisti esses 2 episódios. Eu simplesmente não gravei por questões de ano, coisa e tal, vim gravar agora, mas esse é o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a você que assistiu, e é isso, obrigada, tchau.